Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos conversar sobre a poesia de Joyce Mansur, poeta e autora teatral, que nasceu em 1928, na Inglaterra, em uma família de origem egípcia e religião judaica. Seu pai administrava um negócio de fiação de produtos têxteis. A família voltou a residir no Cairo, onde ela passou parte de sua juventude, até mudar-se sozinha para a França, em 1953, residindo em Paris. Sua obra literária, que inclui 16 livros de poesia e peças de teatro, foi escrita na língua francesa. Embora seja de uma geração posterior à de André Breton, Artaud e Paul Éluard, a autora adotou o ideário surrealista, que unia a experiência estética com a rebeldia política e comportamental. Sua vida amorosa foi abalada pela morte do primeiro marido, com quem se casou com apenas 19 anos. Ele faleceu apenas 6 meses após o casamento, de uma doença incurável. A poeta casou-se novamente, 2 anos mais tarde, com Samir Mansur, e o casal dividia o seu tempo entre Cairo e Paris. Em 1953, a editora Pierre Serget publicou o seu primeiro livro de poesia, Cri, ou Gritos. A obra é bem recebida. Jean-Louis Bedouin escreveu uma crítica elogiando o livro na revista Medium, Communication Surréaliste. E Joyce conhece André Breton, que apresenta a poeta a autores já bem conhecidos da poesia francesa, como Henri Michaud. E ela passa a participar das atividades do grupo surrealista, reorganizado após a Segunda Guerra Mundial. No ano seguinte, Joyce e o marido se estabelecem definitivamente em Paris, e é no apartamento do casal que acontece, em 1959, a Mostra Internacional Surrealista, dedicada ao tema do erotismo, na qual o artista plástico canadense Jean Benoit apresenta a sua peça performática Execução do Testamento do Marquês de Sade. Durante a performance, Benoit aplica no peito um ferro em brasa, com as 4 letras do nome Sade. Em 1965, a contracapa de Carré Blanc apresenta assim a poeta. Joyce Mansur, egípcia, nascida na Inglaterra, permaneceu no Egito, viveu na França. Especialista no salto em altura, foi campeã de corrida a pé. Jean-Louis Bedouin viu na poesia de Joyce Mansur um poder imagético da antiga terra-mãe. É porque ela engole a semente, porque pode criar um beijo de uma flor ardente. Para Alain Jouffroy, sua ausência de pudor marca um tipo de rebelião, essencialmente feminina, contra o despotismo sexual do homem,
que muitas vezes faz do erotismo sua criação exclusiva. Alguns de seus livros são ilustrados pelos pintores Pierre Alechinsky, Henrique Bage, Hans Bellmer, Jorge Camacho, Wilfredo Lan, Pierre Molinier, Reinhold e Max Walter Svanberg. A poeta, que escreveu diversas peças de teatro, também participou como atriz em uma peça de Virginia Woolf, em 1984, em benefício da Anistia Internacional. Atuaram na peça outros escritores de língua francesa, como Ionesco, Alain Robbe-Grillet e Jean-Paul Aron. E a peça foi reapresentada em Nova York, Londres e Spoleto. A autora faleceu 2 anos depois, em 1986, aos 58 anos de idade, e sua obra completa foi publicada em 1991. A poesia de Joyce Mansour, ao menos em sua primeira fase, é concisa, quase minimalista. Muitas vezes não apresenta o título antes de cada poema. E seu tom geral é intimista, subjetivo, ao mesmo tempo que apresenta forte intensidade erótica, pouco comum em sua época. Cada verso, na maioria das vezes, começa e termina na própria linha, sendo pouco frequente o uso do enjambement. E suas imagens são muito concretas, substantivas, embora também utilize a metáfora e a imagem poética surrealista. A linguagem religiosa está presente, não raro de maneira paródica ou blasfematória. Por exemplo, quando substitui a figura de Jesus Cristo pela de seu amante. Além das referências judaico-cristãs, ela inclui também referências à mitologia egípcia, como é o caso da deusa Hathor, presente em uma de suas composições. No prefácio à antologia 23 poemas de Joyce Mansour, organizada e traduzida por Eclair Antônio Almeida Filho, o poeta e crítico Cláudio Willer escreve: sua participação no surrealismo precisa ser destacada em face de um ambiente cultural que, alternadamente, intitula como surrealista tudo o que parecer estranho, obscuro, distante da norma, ou que oblitera esse vínculo quando seu reconhecimento contribuiria para situar o autor na devida perspectiva. Quanto já se escreveu sobre Marcel Duchamp, meramente vinculando-o ao movimento Dada e abstraindo a presença e participação constante no surrealismo ao longo de toda a sua vida. Joyce Mansour foi a principal poeta ligada ao surrealismo francês, amiga próxima de André Breton, que se encantou com sua poesia desde a estreia com Cri, em 1953, e presença constante em reuniões e atividades daquele movimento. E, nesse contexto, foi uma espécie de oficiante da revitalização do surrealismo
após a Segunda Guerra Mundial, quando, dado como extinto ou decadente, esse movimento mostrou ser a alternativa aos polos da Guerra Fria e a seus correlatos literários, o realismo socialista e o formalismo estéril e cerebral. Como observa Alexandrian, outro surrealista, em História da Literatura Erótica, na qual Joyce Mansur encabeça o tópico intitulado A Revolta das Mulheres Surrealistas, ela foi a mais audaciosa daquelas mulheres e daquelas surrealistas, pela violência de suas confissões lésbicas, tanto quanto pela crueza do desejo do homem, além do autoerotismo e do sentimento das metamorfoses inquietantes, e até mesmo por espantosas sensações pré-natais, acrescidas de sarcasmos e os componentes de uma ferocidade jubilosa. Essas qualidades estão presentes em gritos, rasgos e rapinas, principalmente as imagens poéticas, o olho ofuscante de florações estranhas, o olho doente de imagens, né, para citarmos versos de Joyce Mansur, que vislumbra praias de silêncio flutuando como uma embriaguez. Nelas, a maré sobe sob a lua cheia de cegos, enquanto nossos beijos morrem mais rápido que a noite. São curtos-circuitos gerando clarões, para usar a metáfora de Breton nos manifestos do surrealismo. São recorrentes as antinomias, paradoxos, oxímoros, em uma evidente relação de continuidade com Baudelaire. Um exemplo: o buraco, de ébano e de marfim, de sede e de sangue. Outro, esta proclamação: o primeiro poeta urinava seu amor. E este, confronto de paixão e destruição: eu desfolhava o homem, essa alcachofra envolta em óleo negro, que eu lambo e apunhalo com minha língua bem polida. O homem que eu mato, o homem que eu nego, esse desconhecido que é meu irmão e que me oferece a outra face. Os versos finais do trecho, com a menção à outra face e o irmão, permitem suspeitar que esse homem seja o Cristo, diante do qual a autora se põe na dupla posição de devota e de carrasca, lembrando Baudelaire. Eu sou a faca e o talho atroz. Eu sou o rosto e a bofetada. Eu sou a vítima e o algoz. Outros poemas expressam a mesma intensa religiosidade blasfematória. Apresenta-se como bruxa, oficiante de um culto sacrílego, ao oferecer sua versão da mão de glória dos grimórios, a mão mágica que confere estranhos poderes a quem a produziu. A impressão de Joyce Mansur ser a oficiante de uma subversão religiosa que, abre aspas, derruba o totem que titubeia no medo tropical das igrejas, fecha aspas, é reforçada por aqueles recursos de retórica que dão qualidade litúrgica aos poemas, transformando-os em orações do avesso, como nesta apropriação do mote do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os famélicos, bem-aventurados aqueles a quem o ventre ordena,
sacrifícios vis desesperos. Bem-aventurados os servidores do silêncio superior. Iconoclasta investe contra as religiões institucionais e patriarcais, por, abre aspas, uma nova fé em lugares ancestrais, fecha aspas. Repare-se no contraste de nova e ancestrais. A negação do poder monoteísta permitirá o renascimento do paganismo, dos mitos e cultos arcaicos. Estudiosos já escreveram sobre religiões matriarcais e telúricas, precedendo aquelas patriarcais. É a deusa da montanha, de Alain Danielou, ou a deusa branca, de Robert Graves. Mas a deusa invocada pela poeta é negra, contrapondo-se à falsa claridade do iluminismo, pois cinza é a aurora, cinza a razão. Não se deve atribuir ou imputar ao surrealismo, e a Joyce Mansour, em particular, a restauração de doutrinas religiosas. Como já havia bem observado Jules Monnerot, em La Poésie moderne et la sacrée, essa pilhagem de símbolos corresponde a uma tentativa de ir além, de alcançar o impossível, de realizar plenamente a utopia. Ganha a poesia, vitalizada por essa transgressão radical. Vamos agora ler alguns poemas. Quem tiver o livro e puder me acompanhar, vou ler primeiro na página 19. Receba minhas preces, engula meus pensamentos poluídos, purifique-me, que meus olhos se abram, vejam o sorriso interior dos assassinos, e uma vez pura, Judas, crucifique-me. Este poema, de apenas 6 linhas, dito em primeira pessoa, como boa parte da poesia de Joyce Mansour, é uma provocação ao cristianismo, tema recorrente em sua obra, e em especial a ideia de pureza, geralmente associada à castidade. A poeta, que tem pensamentos poluídos e observa o sorriso interior dos assassinos, faz suas preces. Não sabemos a qual Deus, se Jeová, Jesus, Amon-Ra, ou ao homem que ama. E finaliza a peça de maneira brutalista, imaginando a sua própria crucificação por Judas. Já na página 25, nós temos este poema. Ilhas de doenças, com leprosos como papagaios, mar de silêncio rachado pelo relógio falante da velhice, gritos de uma jovem cadela esquartejada, o hospital cuida de seus mortos-vivos, que não nasceram. Temos aqui um poema de 5 linhas, de medidas mais longas, e forte imagética, desde a linha inicial, que faz referência a um leprosário insular, em que os leprosos são comparados a papagaios. O mar em volta da ilha é rachado pelo relógio falante da velhice, linha que combina os temas da doença, do envelhecimento e da morte. A imagem grotesca da jovem cadela esquartejada nos faz pensar
no brutalismo do poema A Carniça, de Baudelaire, e reforça o tema geral da decadência, apodrecimento e aniquilação dos corpos. O último verso apresenta o paradoxo dos mortos-vivos que não nasceram, possível alusão às futuras gerações de miseráveis, e completa o quadro com tinturas quase expressionistas. Na página 29, temos este poema. Convide-me a passar a noite em sua boca. Conte-me a juventude dos rios. Pressione minha língua contra seu olho de vidro. Dê-me sua perna como ama de leite. E depois vamos dormir, irmão de meu irmão, pois nossos beijos morrem mais rápido do que a noite. Este poema combina o erotismo com possível alusão incestuosa, presente no verso irmão de meu irmão, com o grotesco deliberado de imagens como o olho de vidro e dê-me sua perna como ama de leite, finalizando com a associação romântica entre o amor, a noite e a morte. Na página 31, nós lemos: Era ontem. O primeiro poeta urinava seu amor. Seu sexo em luto cantava ruidosamente as canções guturais das montanhas. O primeiro deus ereto, sobre seu halo, anunciava sua vinda sobre a terra esvaída. Era amanhã. Mas os homens com cabeça de gato comiam seus olhos embaraçados, sem notar suas igrejas que queimavam, sem salvar suas almas que fugiam, sem saudar seus deuses que morriam. Era a guerra. Poema mais complexo, dedicado ao tema da guerra. Nos 6 primeiros versos, a imagem predominante é a do pênis ereto, que urinava seu amor e cantava ruidosamente as canções guturais das montanhas. Nessas linhas, o falo masculino, numa operação de prosopopeia ou de metonímia, torna-se o sujeito da narrativa, um deus ereto, que anuncia sua vinda sobre a terra esvaída. Na segunda parte do poema, a guerra é descrita com imagens teratológicas ou monstruosas, de homens com cabeças de gato, em possível alusão a deuses egípcios. E ainda igrejas queimadas, divindades e almas que morrem sem alcançarem a salvação. É notável aqui como a autora consegue retratar o evento bélico com uma riqueza de imaginário única. Agora, na página 35. Plantei uma mão de criança, pálida de doença, trêmula de verme, em meu jardim de árvores floridas. Enterrei-a bem no solo fétido, reguei-a bem, rastelei, nomeei, sabendo que uma virgem brotará nesse lugar, uma virgem brilhante de luz e de vida, uma nova fé em lugares ancestrais, né? Poema comentado agora há pouco pelo Cláudio Willer. Este é um poema fortemente metafórico, que utiliza a lógica da metamorfose. A mão da criança doente torna-se semente,
plantada no solo fétido de um jardim, e dá origem a uma virgem brilhante de luz e de vida, que simboliza uma nova fé em lugares ancestrais. O recurso da metamorfose está presente nos poemas de Homero e de Ovídio, mas será a partir dos cantos de Maldoror, de Lautréamont, que exercerá forte influência nos surrealistas. Vamos ler agora mais alguns poemas. A maré sobe sob a lua cheia dos cegos, só com as conchas e a água glauca do alvorecer. Solitária na praia, minha cama lentamente se afoga. A maré sobe no céu que titubeia de amor. Sem dentes na floresta, espero minha morte, muda. E a maré sobe em minha garganta, onde morre uma borboleta. Mais para frente. Quadrinha para uma cortesã. Uma tumba, 2 seios, faróis, vergas, arrepios, maçãs intrépidas, 3 pedrinhas, 4 dedos, para tentar um retorno ao óvulo. 5 sóis, 6 pelos, jardins infestados de magnólias carnívoras. 7 agaves, 8 fontes oblíquas. Ó colo do útero, olho meio fechado da cólera subterrânea. Ponteiro agudo desse meio-dia, que pesa teus 9 membros. 10 prazeres, vãos desejos de derrocadas de chumbo. 10 mergulhos de loucas arrebentações de éter. 20 maremotos com suspiros de vulcão. 1, 2 tumbas de minha mãe. Na esteira do espasmo, todo mundo é pedestre. Poema construído na forma de uma espécie de lista, né, de imagens surrealizantes. Agora vamos à página 53. O apelo amargo de um soluço. Enumeração caótica, era a frase que eu estava tentando lembrar. Esse tipo de lista, né, de várias coisas reais ou imaginárias, é chamada de enumeração caótica. Agora vamos ler o apelo amargo de um soluço. Venham mulheres de seios febris, escutar em silêncio o grito da víbora e sondar comigo o baixo nevoeiro ruivo, que infla de súbito a voz do amigo. O rio é fresco em torno do corpo dele. Sua camisa flutua branca como o fim de um discurso. No ar substancial, avaro de conchas, inclinem-se moças intempestivas. Abandonem seus pensamentos de chapeuzinho, suas imbecis molhadelas, suas botas rápidas. Um redemoinho se produziu na vegetação e o homem se afogou no licor. Por fim, vamos ler mais um poema, da página 65. Do impudor até nos alimentos. Abel, o homem de seios oprimidos. O primeiro morto, o mais amado, aquele que semeou o pó na tumba de seu pai Crisálida. Abel, fogo açucarado do falo, na boca mesma da tempestade.
aquele que soprou sua vida na garganta da noite betumosa. Irmão, tu és aquele que inventou a sombra antes de conhecer a luz. Homem de seios pesados e pálido esperma gelado. Lúcifer, aquele que morreu virgem, sonhando todas as guerras. Abel de dentes sonoros e urina piche, amaldiçoou tua fraqueza, tua voz de Vênus calipígia, teus exageros intencionais, teus gozos fictícios. Aqui é interessante como a Joyce apresenta um Adão hermafrodita, um homem, né, com seios oprimidos e voz de Vênus calipígia, que remete àquela ideia platônica do andrógeno original, de onde surgiram depois, né, o sexo masculino e o feminino. Platão, no Banquete, conta essa história, de que no início da criação, os seres humanos eram andrógenos, até que em determinado momento eles se sentem, de maneira arrogante, iguais aos deuses. Eles ficam orgulhosos demais. E Júpiter, para castigar os humanos, os separa em dois gêneros, o masculino e o feminino. Essa teoria platônica seria uma justificativa para a atração entre os sexos. Daí, inclusive, que vem a expressão alma gêmea, aquele que me completa, porque em outra vida, numa era remota, os dois fomos um só. Então, esta é uma breve apresentação da poeta Joyce Mansur. Há pouca bibliografia sobre ela em português, um único livro impresso e mais alguns poemas publicados na internet. Eu publiquei 2 links no nosso grupo de WhatsApp. É uma poeta fascinante que merecia ser mais estudada, mais traduzida e mais lida no Brasil. Bem, esta é a nossa última aula do ano, deste curso. A partir de quarta-feira da semana que vem, estaremos de férias e retornaremos no dia 10 de janeiro com a continuação do Rebeldes e Malditos. Eu pretendo reapresentar algumas aulas sobre poetas como Baudelaire, Rimbaud, Allen Ginsberg, e mesclar esses temas já estudados com poetas novos, né? Poetas que nós não vimos ainda.